Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 121 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre microbiologia, mais especificamente falando sobre antimicrobianos, que são substâncias químicas que irão agir sobre micro-organismos. Que quando a gente fala de microbiologia clínica, eles têm como alvo os micro-organismos patogênicos. Mas vamos para o enunciado da questão. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas. Naturais, ele quer dizer que é quando esse antimicrobiano é produzido no interior de organismos vivos, no interior de micro-organismos. E quando ele é produzido no interior de micro-organismo, ou seja, ele é um antimicrobiano natural, ele é chamado de antibiótico. Tudo bem? Então, o conceito para antibiótico é esse. São substâncias químicas naturais produzidas totalmente no interior de um micro-organismo. Vocês querem ver um exemplo de um antibiótico, de um antimicrobiano natural? A penicilina. A penicilina que foi o primeiro antimicrobiano, no caso a penicilina é um antibacteriano, descoberto. Ela foi descoberta em 1928 pelo microbiologista Alexander Fleming. Tudo bem? Então, os antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas. Sintéticas já são aqueles antimicrobianos que são produzidos em laboratório, são produzidos de forma artificial, que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Então, qual é o objetivo de um antimicrobiano? Atuar nos micro-organismos para matar ou inibir o seu crescimento. Quando a gente fala em inibir crescimento em microbiologia, referindo-se aos micro-organismos, a gente está falando em inibir a sua proliferação, certo? A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, vamos analisar aqui a tabela. Na primeira coluna, nós temos os antimicrobianos. Na segunda coluna, nós temos a ação, ou seja, a estrutura alvo no micro-organismo onde esses antimicrobianos irão atuar. Como, por exemplo, o antimicrobiano 1 age unindo-se aos ribossomos. Então, o alvo deles são os ribossomos, que são estruturas na célula responsáveis pela síntese proteica. O 2, ele une-se aos microtúbulos. Os microtúbulos são fibras tubulares que pertencem ao citoesqueleto da célula. O citoesqueleto, a grosso modo, seria o esqueleto celular, que, dentre outras funções, no caso os microtúbulos especificamente, eles vão ter a função de impedir a segregação das cromátides, ou seja, eles irão atuar no processo de divisão celular, mais especificamente no processo de anáfase. Ele tem outras funções também, uma das principais é o transporte de moléculas na célula, de vesículas, de organelas na célula. Então, aqui na segunda coluna nós temos a ação, o alvo no micro-organismo onde os antimicrobianos irão atuar. E na terceira coluna, o efeito, o que acontece quando esse antimicrobiano age nesses alvos. Certo, gente? Acho que ficou bem claro essa tabela. Agora vamos ver o que a questão pede da gente. Qual é o comando da questão? Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por fungo? O fungo é uma célula eucarionte, sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo, que são bactérias que são benéficas e não prejudicam o nosso organismo. Logo, a gente não quer matá-las. Então, o que a questão, resumindo, quer? Que a gente vá atrás de um antimicrobiano dentre esses aqui, que seja eficaz para fungos, ou seja, que mate fungos, porém não mate ou iniba o crescimento das bactérias da nossa microbiota. Para isso, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer essas duas células. Elas são células bem diferentes. O fungo é uma célula eucarionte e a bactéria é uma célula procarionte. E essas células têm diferenças bem específicas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas diferenças entre essas células? Célula
eucarionte. Célula procarionte. Então, aqui a gente está falando do fungo e aqui a gente está falando da bactéria, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas características dessas células. Então, o fungo é uma célula eucarionte e a bactéria pertence aos procariontes, ou seja, uma célula procarionte. Quais são as características das células eucariontes? Essas células são células complexas. O que quer dizer isso? São células ricas em organelas. Essas células vão apresentar todas as organelas presentes em uma determinada célula, ou a grande maioria delas, tudo bem? Enquanto que as células procariontes são células bem simples. Isso quer dizer que essas células são pobres em organelas, ou seja, elas irão apresentar apenas uma única organela, que são os ribossomos. Daí a importância dos ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas, muito importantes porque eles realizam a síntese de proteína. E nenhuma célula vive sem proteína, que é o produto da expressão gênica. Tudo bem? Outra diferença: as células eucariontes têm a presença da carioteca. A carioteca, que é a membrana que envolve o material genético, que irá separar o material genético do citosol. Tudo bem? Enquanto que as bactérias, elas não apresentam a carioteca. Ou seja, sem carioteca, o material genético, que é um cromossomo circular, ele fica disperso, solto no citosol, certo? Outra diferença importante e que está associada à resolução da nossa questão é que o fungo, ele apresenta um ribossomo do tipo 80S. E a bactéria é um ribossomo do tipo 70S, ok? Ou seja, são estruturas que têm a mesma função nas duas células, que é a síntese de proteína, porém são estruturas que têm diferenças. E isso é utilizado no processo de síntese de antimicrobianos para que um determinado antimicrobiano, no caso aqui, se for um antibacteriano, possa agir especificamente na célula bacteriana e não atuar nas nossas células, certo? Então, por exemplo, nós temos a tetraciclina. A tetraciclina é um antibacteriano, ou seja, um antimicrobiano do tipo antibacteriano, que tem como alvo o ribossomo, certo? A subunidade 30S do ribossomo. E irá inibir a síntese de proteína nas bactérias, sem afetar ou afetando o mínimo possível as nossas células, que são células eucariontes. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que buscar. Só que aqui a gente está falando de fungo e bactéria. Nós queremos um antimicrobiano que haja sobre o fungo, porém não haja sobre bactérias. Ou seja, um antimicrobiano que atue em uma estrutura presente apenas no fungo e não nas bactérias, ou em uma estrutura específica do fungo, que pode estar presente no fungo e na bactéria, mas que são estruturas diferentes, certo? Esse foi um problema que eu encontrei aqui nessa questão. Eu acho que caberia até a anulação, tudo bem? Mas, analisando, a gente tem uma alternativa, né? Aquela que seja mais correta. Só que não exclui o fato de uma das alternativas, um dos antimicrobianos, também poder fazer esse efeito no fungo, sem afetar ou afetando pouco as bactérias da microbiota. Então, para mim, o gabarito ele deveria envolver a presença, a possibilidade da utilização de 2 antimicrobianos. Certo, gente? Mas vamos analisar cada um deles aqui. Tudo bem? Então, a gente já viu a diferença entre esses 2 tipos celulares, que é importante para que a gente possa entender como esse antimicrobiano irá atuar. Ele tem que agir no fungo e não agir na bactéria. Como são células diferentes, esse antimicrobiano terá uma toxicidade seletiva para quem? Para fungo. Atuar em fungo e atuar minimamente ou não atuar nas bactérias. Certo? Então, vamos analisar as alternativas aqui. Primeiro, vamos recapitular aqui o comando. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo, ou seja, a questão que é um antifúngico, sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo. Tudo bem? Imaginem assim,
você está com uma infecção fúngica e quer tratar essa infecção. Então, você vai usar um antifúngico, né, um antimicrobiano específico para fungo, que destrua o fungo ou iniba o seu crescimento e não venha afetar as suas bactérias benéficas. É isso, tudo bem? A alternativa A diz que esse antimicrobiano é o número 1. Número 1 são os ribossomos, né? Esse antimicrobiano atua nos ribossomos. Função do ribossomo, síntese de proteína. O efeito é na síntese de proteína. Esse antifúngico, esse antimicrobiano, poderia ser um antimicrobiano utilizado para esse fim? Poderia, gente. Esse, para mim, que é o problema da questão. Esse antimicrobiano poderia ser utilizado, certo? Por quê? Porque os ribossomos de fungos e de bactérias são ribossomos diferentes. Nós temos o ribossomo 80S e temos o ribossomo 70S nas bactérias. Então, ele agiria de forma específica assim no fungo e não afetaria ou afetaria pouquíssimas bactérias, não causando prejuízos ao paciente, que é o que acontece com antibacterianos que atuam em ribossomos. Nós temos antibacterianos, como eu falei para vocês, tetraciclina, clorafenicol, que irão atuar nas bactérias sem afetar as nossas células que são eucariontes. Aqui é a mesma coisa, uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Então, para mim, esse foi o erro da questão, essa foi a falha da questão. Porque como os ribossomos são diferentes aqui, esse antifúngico poderia sim ser o antifúngico número 1, porque ele atuaria no ribossomo 80S do fungo e não seria específico para o ribossomo 70S da bactéria. Então, para mim, essa possibilidade aqui é viável, certo? Mas vamos continuar analisando aqui e ver qual foi o gabarito que a banca considerou como certo. A alternativa B, o antimicrobiano número 2, diz que esse antimicrobiano une-se aos microtúbulos. Como falamos, os microtúbulos compõem o citoesqueleto da célula e eles irão atuar, dentre outras funções, no transporte de moléculas no interior da célula e também irão atuar no processo de divisão celular, como, por exemplo, impedir a segregação das cromátides. Esse antifúngico, esse antimicrobiano aqui, poderia ser utilizado? Sim, também, perfeitamente. E ele seria até mais específico. Foi por isso que a questão considerou essa alternativa aqui, o antimicrobiano 2, como sendo a alternativa correta. Por quê, gente? Porque fungo, ele nele está presente os microtúbulos, enquanto nas bactérias há ausência de microtúbulos. Certo, gente? Então, aqui nós temos a alternativa em que nós teríamos uma especificidade, uma toxicidade seletiva muito maior. Mas não quer dizer que o antimicrobiano número 1 não pudesse ser usado, certo? Mas a questão considerou apenas a alternativa B certa, apenas o antimicrobiano número 2. Por quê? Porque o fungo apresenta microtúbulo e a bactéria não apresenta. Logo, o antimicrobiano que atua nos microtúbulos, interferindo no seu processo de divisão celular, ou seja, impedindo a segregação das cromátides, ele não atuaria nas bactérias, já que as bactérias não apresentam microtúbulos, certo? Esse é o raciocínio que vocês teriam que ter para resolver essa questão. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B de biologia. Mas essa alternativa B deveria estar aqui, que seria possível o antimicrobiano 1 e 2. 1 e 2, correto. Aí a questão estaria bem mais correta. Tudo bem? Vamos para a alternativa C. Antimicrobiano número 3. Número 3, esse antimicrobiano, ele age nos fosfolipídios da membrana. E o efeito dele é a redução da permeabilidade da membrana plasmática. Reduzir a permeabilidade, tornar a membrana menos permeável, certo? Só que tanto fungo quanto bactéria tem membrana. Então, esse antifúngico, esse antimicrobiano poderia atuar tanto em fungo quanto em bactéria, prejudicando as duas células, podendo matar as bactérias da microbiota. Então, não seria viável. A alternativa D, número 4. 4 interfere na síntese de timina, inibindo a síntese de DNA. A timina é uma base nitrogenada
presente especificamente na molécula de DNA, certo? Então, se eu interfiro, bloqueio a síntese de timina, eu não tenho mais timina, eu não vou ter mais a produção de DNA, eu não vou ter mais replicação da célula. E tanto fungo quanto bactéria vão ter timina. Então, eu vou interferir na síntese de DNA das duas células, prejudicando as duas células. Então, não pode ser também a alternativa D, certo? Por fim, a alternativa E, antimicrobiano 5. O 5 ele interfere na síntese de uracila, e a uracila aqui, a uracila já vai interferir na síntese de RNA, tá? A uracila é uma base nitrogenada específica do RNA, está presente apenas no RNA. Tanto fungo quanto bactéria apresentam RNA, então vão precisar da uracila. Se eu impedir, se eu bloquear a síntese da uracila, eu não vou ter RNA nem no fungo, nem na bactéria, prejudicando a integridade das duas células. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, deixem um comentário aqui no vídeo. Eu tenho recebido bastante comentários, eu estou muito feliz. Então, deem a força aqui para a professora para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no canal. É super importante o apoio de vocês, o like de vocês e os comentários. Tudo bem, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.